Então vamos lá, revisão da prova. Para avaliação do dia 6, vai cair juro simples, juro composto e alguma de porcentagem. Tá? A porcentagem pode cair ou não, mas aqui na revisão a gente vai tratar a porcentagem. Tá? Primeira atividade adaptada da Universidade Estadual de São Paulo. Então, juros simples produzido por um capital de R$ 1.200, quando aplicado a uma taxa de 2,2% ao mês, durante 5 meses, são de... Então, ele já tem uma pergunta aqui, ele quer saber qual que vai ser os juros, então ele já dá a informação que é um juro simples, produzido por um capital de R$ 12.000, quando aplicada a taxa de 2,2% ao mês, durante 5 meses, tá? Então, ele já tem uma pergunta aqui. E depois ele tem outra pergunta. Esses juros, então, corresponde a quantos por cento do capital? Então, depois que a gente descobrir os juros, vamos ter que calcular a porcentagem correspondente daqueles juros comparando com o capital, tá? Então, o primeiro processo, a gente vai descobrir qual que é o valor dos juros. Então, juros simples, a fórmula do juro simples, né? Juros vai ser igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Nosso capital, que é de 12.000, então nosso capital de 12.000, aplicada a taxa, então o nosso izinho vai ser de 2,2%, dividido por 100, então se a gente dividir esse por 100 vai ficar 0,22 por mês, durante 5 meses, então nosso tempo vai ser de 5 meses. A taxa e o tempo estão na mesma unidade, eles estão em meses, então a gente não precisa converter nenhuma, já fizemos a divisão da taxa por 100, então basta substituir na fórmula. Então os juros vai ser igual ao nosso capital, que é de 12.000, vezes a nossa taxa, que é de 0,22, vezes o nosso tempo, que é 5. Então nossos juros vai ser igual a, vamos abrir a nossa calculadora, 1.200 vezes 0,22 vezes 5. Então 1.320. Então, juros de 1.320. Então, a gente já descobriu os juros. Agora ele pergunta, esse juros corresponde a quantos por cento de capital? Relembrando a porcentagem, como é que a gente calcula a porcentagem? A gente pega o capital vezes a porcentagem. Isso vai ser igual ao nosso montante, correto? A gente quer saber a porcentagem. A gente tem o capital, que é de 1.200, e temos nosso montante, que é o nosso juros de... o capital é de 12.000, e temos 1.320, que é o nosso juros, tá? Então a gente tem o capital vezes a porcentagem, vai resultar no nosso valor final. Vamos substituir aqui nessa fórmula básica aqui que a gente já tem, a gente já fez bastante exemplos desse de porcentagem. Como é que a gente vai calcular? Então a gente vai ter os 12.000 reais, né, que é o nosso capital, que é o nosso valor final, vezes a nossa porcentagem. A gente não sabe o que é porcentagem, vamos deixar como X. Então a gente já sabe que a porcentagem, o valor do capital de 12.000 vezes a nossa porcentagem vai dar esse valor aqui. Então vai dar 1.320, correto? Então, mas eu quero saber qual que é a porcentagem. Ó. Esse juro corresponde a quantos por cento do capital. Então, é o capital vezes a porcentagem que vai dar o valor dos juros. Agora a gente faz a resolução dessa aqui, né? O que está multiplicando passa dividindo. Então, vamos ter o x, que vai ser igual a 1.320. Então, 1.320 dividido por 12.000. Então, o nosso x, que é a nossa porcentagem que a gente está trabalhando agora, vai ser de 0,11. Então, 0,11. Multiplicando por 100, para a gente obter ela em porcentagem, temos que é 11%. Então, o 1.320 corresponde a 11% do valor do capital. Correto? Então, os juros que a gente recebeu é equivalente a 11% do valor do capital investido. Correto? Alguma dúvida? Então, vamos para a próxima.
Qual o montante de uma aplicação de R$ 12.000 a juros simples, a taxa de 18% ao ano durante 60 meses? Então, como aqui ele está pedindo montante da aplicação, a gente vai usar aquela fórmula do montante que é do juros simples. Então, o montante vai ser igual ao capital vezes 1 mais I vezes T. Então, essa é a nossa fórmula do montante do... Então, essa é a nossa fórmula do montante do juros simples. Então, ele quer saber qual que é o montante. Então, o montante é o que ele quer saber. De uma aplicação de 12.000, 12.000 é o nosso capital, a juros simples. Então, a gente já sabe que é essa fórmula que a gente vai usar. A taxa de 18% ao ano. Então, nossa taxa vai ser de 18% ao ano, que vai ser igual a 0,18. 0,18. Ele quer saber durante 60 meses. Então, nosso tempo vai ser de 60 meses, tá? As alterações que a gente tem que fazer. A taxa a gente divide por 100. Então, a nossa taxa vai ser dividido por 100, que já foi dividido. E o tempo a gente converte para a mesma unidade da taxa. A taxa está em anos, então vamos converter 60 meses para anos, tá? Como é que a gente converte 60 meses para anos, tá? Quantos meses tem um ano? Então, um ano tem 12 meses. Se nós estamos trabalhando com 60 meses, dividido por 12, a gente vai obter quantos anos, correto? Porque 12 representa um ano, então 60 meses dividido por 12, que é 12 meses de um ano, vai resultar em 5 anos. Então, 60 meses é igual a 5 anos. Então, a nossa taxa está em anos, o nosso tempo está em anos. Agora, é só substituir na fórmula. Então, o nosso montante vai ser igual ao nosso capital de 12.000 vezes 1 mais a nossa taxa vezes o nosso tempo, que é de 5 anos, tá? Responde primeiro esse parênteses aqui, depois esse valor ali. Então, nosso montante vai ser igual a 12.000 vezes 1 mais 0,18 vezes 5. Então, 0,9. Agora a gente resolve esse parênteses aqui. Então, o nosso montante vai ser igual a 12.000 vezes 1 mais 0,9, 1,9. Então, o nosso montante vai ser de vezes 12.000. Então, 22.800 reais. Então, esse vai ser o nosso montante. Todos eles trabalhando com o juros simples, tá? Lembrando a fórmula do juros simples, tá? Quando ele quer saber os juros, como no exemplo anterior, que ele queria saber qual que era o valor dos juros, a gente vai usar a fórmula dos juros, que é juros igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo, tá? Quando ele quiser saber o montante, nós vamos usar aquela fórmula verde, tá? Que é montante igual a capital vezes 1 mais I vezes T, tá? Então, é as duas fórmulas que a gente tem do montante do juros simples, que é juros. Relembrando, ó, juros igual a capital vezes a taxa vezes o tempo, e montante vai ser igual ao capital vezes 1 mais I vezes T, tá? Então, essas são as fórmulas que a gente tem para o juros simples. O próximo exemplo entra como juro composto, tá? Então, agora a gente tem uma única fórmula de juro composto. Então, o nosso montante vai ser igual a capital vezes 1 mais I elevado ao tempo, tá? Então, esse vai ser a nossa fórmula do juro composto. Então, se aplico hoje um capital, tá? Então, ele já deu a informação do capital de 100.000 a uma taxa de juro composto. Então, juro composto a gente já sabe que vai ser essa fórmula que a gente vai usar. Mensais de 10%. Então, mensais é a taxa de 10% ao mês. Poderei retirar
daqui a 5 meses. Então ele quer saber qual que é o montante, o quanto que ele vai conseguir tirar daqui a 5 meses, se ele aplicar um valor de 100 mil a uma taxa mensal de 10% ao mês, tá? Então nosso capital vai ser de 100 mil. A nossa taxa mensal é de 10%. Isso vai ser a mesma coisa que 0,1. Isso é mensal, tá? O tempo seria 5 meses. Então, tempo de 5 meses, tá? Lembrando, a taxa a gente divide por 100. As duas conferências que a gente tem que fazer. A taxa, a gente tem que dividir ela por 100 para obter o valor decimal dela. E o tempo e a taxa tem que estar na mesma unidade, tá? Então, se a taxa estiver em mês, o tempo a gente deixa em mês. Se a taxa estiver em anos, deixa o tempo em anos também, tá? Os dois estão em meses, já dividir por 100, basta substituir na fórmula. Então, o nosso montante vai ser igual ao capital de 100 mil vezes 1 mais a nossa taxa, que é de 0,1, elevado ao nosso tempo, que é 5. Então, o nosso montante vai ser igual a 100 mil vezes, resolve primeiro os parênteses, depois a potência. Então, 1 mais 0,1 vai ficar 1,1 elevado a 5, a quinta. Então, agora a gente resolve essa potência aqui. O nosso montante vai ser igual a 100 mil vezes 1,1 elevado a 5. Então, 1,1 elevado à quinta potência. 1,610. Então, vai ser 1,610. Não precisa desse parênteses aqui, porque a gente já vai eliminar ele. Então, agora basta fazer a multiplicação. 100 mil vezes 1,610 para obter o montante. Então, a gente teria o valor de 100 mil, que é o nosso capital, vezes a taxa que virou durante esses 5 meses. Então, em 5 meses ele vai ganhar 1,610% de taxa, tá? Isso vai resultar em 161.000 centavos. Então, 161 mil reais, tá? Lembrando que na nossa avaliação será múltipla escolha, tá? Vai ter 4 alternativas. Das 4 alternativas, se não tiver o valor exato, vocês procurem o valor aproximado, tá? Porque ele pode dar uma diferença de R$2 ali, pode ser que dê, tá? Depende da conversão que vocês fizerem aqui na taxa, tá? Mas se fizer a mesma conversão, levar o tempo pro valor da taxa e não mexer na taxa, vai dar exatamente o mesmo valor que vai estar disponível para vocês lá, tá? Mas se caso der alguma diferença de R$1, R$2, não se apeguem, tá? Vai pelo valor aproximado. A última, então. Um capital de 6 mil é aplicado por 4 meses a juro composto de 2% ao mês. Qual é o valor dos juros resultantes dessa aplicação? Então vamos pegar as informações, ó. Um capital de 6 mil reais, então o nosso capital é de 6 mil reais. É aplicado por 4 meses, então o nosso tempo vai ser de 4 meses. A juro composto, tá? Então, juro composto é a nossa fórmula, montante igual ao capital vezes 1 mais I elevado ao tempo, de 2% ao mês. Então, a nossa taxa vai ser de 2% ao mês. Então, vai ser 0,02 ao mês, tá? Ele quer saber qual é o valor dos juros resultante. Então, ó, preste atenção, o valor do juros resultante dessa aplicação. Então, como é que a gente calcula os juros? Primeiro a gente vai descobrir qual que é o montante, depois subtrair o capital que a gente vai obter os juros, tá? Então, vamos calcular primeiro o montante. Sempre quando ele quiser saber os juros e a gente estiver trabalhando com juro composto, a gente descobre o montante, depois subtrai o capital. Tá? Então, vamos calcular qual que é o montante dessa aplicação. Então, o montante vai ser igual ao capital vezes 1 mais a nossa taxa, que é de 0,02, elevado ao nosso tempo, que é de 4 meses, tá? Taxa e tempo, tudo em mês, tá certinho. Então, o montante vai ser igual a 6 mil vezes, tá? Primeiro a gente resolve os parênteses,
Depois a potência. Então vai ser 1,02 elevado à quarta potência, tá? Então nosso montante vai ser igual a 6.000 vezes, agora a gente resolve a potência. Então a gente tem 1,02 elevado à quarta potência. Então 1,082. 1,082. Então nosso montante vai ser igual a 6.000 vezes 1,082. 6.000 vezes 1,082. Então, 6.492 reais e nenhum centavo. Então, descobrimos o montante, mas não é o que ele quer saber. Ele quer saber qual que é os juros. Então, para calcular os juros, a gente tem que pegar o montante e subtrair o capital. Então, nosso montante é de 6.492. Então, vai ser 6.492 menos o nosso capital, que é de 6.000. 2 menos 0 é 2, 9 menos 0 é 9, 4 menos 0 é 4, 6 menos 6 é 0. Então, o nosso juros vai ser de 492 reais, tá? Bem tranquilinho. Então, a nossa avaliação do dia 6, ela vai ser nesse modelo, tá? Só que vai ser múltipla escolha. Então, vocês terão 4 opções lá para escolher, tá? Ela vai ser bem simples, vai ser bem tranquila assim. Muito cuidado na hora que vocês pegarem as informações aqui. Não esquecer, a taxa, a gente tem que dividir ela por 100, tá? E o tempo e a taxa tem que estar sempre na mesma unidade, tá? Então, se a taxa tiver em mês, o tempo vai estar em mês, tá? Então, se não tiver, a gente converte. Lembrando, vocês podem converter a taxa e levar ela para o tempo, tá? Para a unidade que tiver o tempo. Eu não aconselho, tá? Porque a taxa você já dividiu ela por 100. Se você precisar dividir ela de novo, já vai virar um número decimal muito grande. Então, o que que a gente faz? Geralmente a gente divide ela por 100, deixa ela no número decimal e trabalha com o tempo, tá? Porque o tempo a gente consegue deixar ele mais tranquilo porque é dividido apenas uma vez, né? Que a gente vai converter o tempo, a unidade que tiver o tempo, a gente vai converter ela para unidade que está a taxa, tá? Alguma dúvida? Ô, professor, como é que vai ser essa prova? Essa prova ela vai ser de múltipla escolha, tá? Vão ser 5 questões. Ela vai ser múltipla escolha com 4 opções, tá? Vocês vão ter 4 opções de valores ali. Lembrando que pode dar variação de 2, 3 reais, tá? Então, se tu fechou ali, por exemplo, 492, deu teu juros. E lá na opção tem, por exemplo, um 494, tá? Você marca o 494, tá? Porque ela pode dar alguma variação dependendo da conversão que for feita aqui, tá? Dependendo da conversão que for feita aqui e o tanto de casas decimais que você usar aqui nesse valor, tá? Porque esse valor aqui, ó, 1,2, ó, 1,02 elevado. Vocês estão vendo a calculadora, não? Deixa eu ver que eu acho que vocês... Não, vocês não estão vendo a calculadora. Eu vou alterar aqui a apresentação para vocês verem a calculadora. Aí, agora vocês estão vendo a calculadora, tá? Então, ó, eu tenho 1,02 elevado à quarta potência, tá? Ó. Tá vendo o valor que resultou aqui? Então, resultou em 1,08243216, tá? A gente usa sempre 3 casas decimais, tá? Quanto mais casas decimais você usar, mais próximo vai estar o valor da realidade, tá? Mas a gente usa 3 casas porque 3 casas é considerável. Então, eu usei o 0,82, ó. Então, 0,82. Se você usar o 0,82 e o 4... vai dar um valor. Se você usar o 0,8, o 1,08, já vai dar um valor diferente, tá? Mas a questão aqui, vai dar uma diferença de, no máximo, 5 reais, tá? No máximo 5. Não vai dar uma diferença muito grande, não. Tá? Então, vai ser múltipla escolha, naquele mesmo modelo que você estava fazendo as atividades, tá? Pelo Google Formulários. Só que vai ter um porém. Ela vai ficar disponível apenas das 6 horas até as 10 horas da noite, tá? Ou das 6h30, tá? Eu tô vendo ainda, mas acho que vai ser das 6h30, que é o horário que inicia a aula, até as 10 da noite.
A partir desse momento que fechou 10 da noite, vocês não conseguem mais responder, tá? Porque como é uma avaliação, vocês vão ter só o horário pra responder. That's all there is.